Gamificação no ensino de matemática. Gamificação não digital. Olá! Nesta aula estudaremos sobre a gamificação não digital, destacando alguns recursos analógicos e exemplos de estratégias gamificadas por meio deles, para o ensino da matemática. O termo gamificação muitas vezes é associado a game e a jogo, remetendo à ideia do uso de tecnologias digitais para sua criação e utilização. Porém, podemos utilizar nas estratégias gamificadas uma gama de tecnologias digitais e não digitais ou analógicas para propiciar experiências de aprendizado. Lembrando que tecnologia é o conjunto de ferramentas e processos subjacentes para suprir as necessidades humanas. Para criá-la e usá-la, recorremos a diferentes ferramentas e recursos de modo a suprir demandas específicas. Esses recursos podem incluir tanto materiais físicos, como equipamentos e matérias-primas, quanto intangíveis, como conhecimentos e habilidades. Dessa forma, desde roupas e cadeiras até computadores e celulares, tudo faz parte desse universo tecnológico em constante evolução. Quando falamos em tecnologias, geralmente usamos os termos instrumentos, ferramentas e recursos. Os instrumentos ou ferramentas são objetos ou dispositivos utilizados para tarefas específicas, integrando-se a sistemas mais amplos. Por exemplo, chave de fenda, pneu, planilhas eletrônicas e softwares de análise de dados. Quanto aos recursos, esses englobam todos os meios disponíveis para alcançar um objetivo, incluindo instrumentos, ferramentas, habilidades, conhecimento, tempo e redes de comunicação, sendo essenciais para qualquer atividade. Com isso, para a promoção da gamificação em nossas aulas de matemática, podemos fazer uso de variados recursos. Desses, podemos utilizar diferentes tecnologias não digitais para oferecer elementos e jogos como tabuleiros, cartas, dados, roletas, mapas, peões e também cenários. Alguns desses recursos foram utilizados por diferentes pesquisadores da área para a realização de uma gamificação para estudantes de 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio, fornecendo suporte emocional no trabalho com disciplinas curriculares. Os autores criaram uma gamificação inspirada em jogos do gênero card game, ou seja, jogos de cartas de perguntas e respostas, transformando a sala de aula em uma arena de batalhas entre clãs rivais, representados por criaturas fictícias como dragões e fadas, em busca de um livro mágico que contém segredo dos dragões de cristal. O objetivo é encontrar o livro para vencer a batalha e dominar o reino. Trazendo esse exemplo para a matemática, podemos propor em tais cartas problemas matemáticos sobre o conteúdo de estatística, por exemplo, mobilizando os estudantes a resolverem desafios para encontrar o livro mágico e ser o clã vencedor da batalha. Vamos ver um exemplo para auxiliar e entender tudo isso? Me acompanhe. Veja em sua tela que temos 3 cartas problemas. Temos a carta da fada, do gigante e da feiticeira. Note que todas elas apresentam um problema matemático na parte inferior. Vamos escolher uma delas para exemplificar essa gamificação. Por exemplo, na carta problema da fada, sugerimos o seguinte problema. No decorrer de 5 dias, uma fada produziu diariamente as seguintes quantidades de poções: 8 poções, 10 poções, 16 poções, 20 poções e 16 poções mágicas. Qual foi a quantidade média de poções que ela produziu por dia? Como cada uma das cartas problema tem suas respectivas cartas resposta, vamos sacar a carta resposta da carta da fada. Nela, diz que a resposta desse problema é 14 poções. Então, se o clã acertou, ganha 3 pontos. Se ele errou, perde 1 ponto. As cartas expostas na figura propõem problemas de estatística direcionados aos estudantes de 9º ano do ensino fundamental, mas podem ser adaptadas conforme o conteúdo curricular dos demais anos escolares da educação básica. Assim, mediante cartas e cenário contextualizado,
podemos propiciar aos estudantes a imersão em um reino encantado, trabalhando em equipe na resolução de desafios, recebendo recompensas e competindo de forma consciente em busca da vitória. Outra tecnologia não digital que podemos usar na gamificação é a trilha. Observando-a, podemos criar uma trilha na sala de aula ou desenhá-la em cartolina, representando caminhos de uma floresta com locais específicos onde os estudantes deverão resolver desafios matemáticos em busca do paraíso escondido. Mediante a narrativa, os estudantes percorrem esses caminhos, resolvendo problemas, encontrando dicas dos próximos locais, ganhando recompensas e pontuação, passando de níveis, desbloqueando benefícios, entre outros elementos de jogos. Finaliza a gamificação a equipe que chegar ao paraíso escondido. Similar às trilhas, podemos utilizar tabuleiros. Desses, o jogo da velha e a batalha naval podem ser adaptados para a gamificação. Veja um exemplo de tabuleiro da batalha naval. Nesse tabuleiro, conhecido como batalha naval, é possível jogar em duplas e vence aquele que resolver corretamente os desafios matemáticos e escolher as coordenadas certas e derrubar todos os navios do oponente. Logo, podemos montar uma gamificação matemática trazendo narrativa, desafios, missões, pontuações, avatares, emblemas, entre outros elementos, a fim de atrair os estudantes na exploração e na resolução de problemas. Outra opção é a utilização de quebra-cabeças e simulações. Veja em sua tela um exemplo de um quebra-cabeça. Este quebra-cabeça pode ser jogado individualmente, em pares ou até mesmo em um modelo competitivo, em que, por exemplo, 2 alunos resolvem operações matemáticas contidas nos versos das peças, montando o mesmo desenho de quebra-cabeça e ganha a rodada quem terminar a montagem por primeiro. Logo, podemos propor uma gamificação mediante este e demais quebra-cabeças. Escaneie o QR Code em sua tela e assista ao vídeo intitulado Gamificação, Metodologias Ativas de Aprendizagem, para ampliar seus conhecimentos sobre gamificações com tecnologias não digitais. Neste movimento de ampliação de conhecimentos, as práticas de gamificação não se restringem apenas ao uso de jogos analógicos. Também podemos expandir isso por meio de filmes, séries, desenhos, livros e outros afins. O importante é pensar em como extrair o melhor uso do recurso que você dispõe em sala de aula por meio das práticas de gamificação. Pensando na prática, podemos propor uma gamificação seguindo o contexto do filme O Código da Vinci, criando um ambiente físico com pistas e desafios matemáticos. Os estudantes resolvem enigmas para encontrar um objeto precioso e, nessa ação, recursos não digitais, como cartas e tabuleiros, são utilizados para incentivar a resolução criativa de problemas matemáticos. Além disso, materiais como folhas, cartolinas e canetinhas, geralmente disponíveis na escola, podem ser utilizados para a produção de recursos analógicos, não dependendo de tecnologias digitais ou outras mais complexas. Claro que há outras práticas possíveis que podem ser realizadas aliadas à aplicação da gamificação em sala de aula. A ideia é ampliarmos o seu repertório de possibilidades para que seja possível criar um ambiente rico em propostas práticas e dinâmicas. Nesta aula, observamos que a gamificação pode ser produzida e explorada por meio de diferentes tecnologias não digitais, como cartas, trilhas, tabuleiros, quebra-cabeças, simulações e cenários, demonstrando que a criatividade e a inovação podem florescer mesmo sem o uso de recursos digitais avançados. Logo, essa abordagem amplia as possibilidades de engajamento dos alunos, promovendo a aprendizagem de forma acessível e envolvente. Espero que tenham gostado da aula e desejo a todos bons estudos.